Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubari, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha, que a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser o novo Honda Civic híbrido, que está em sua 11ª geração, não é mais fabricado no Brasil, custa bem caro, mas hoje você vai entender por que é que ele tem um preço tão elevado a partir de agora. Vamos lá? A 11ª geração do Civic chegou ao mercado brasileiro em 2022, ou seja, ainda é relativamente recente no nosso país. Ela tem um estilo bem mais comedido, bem mais tradicional do que a antiga geração, a 10ª, que também ficou marcada por ser a última fabricada no Brasil. Lembrando que o Civic era produzido no mercado brasileiro desde o final dos anos 90, lá na fábrica de Sumaré, e assim permaneceu até a 10ª geração. Nessa 11ª, a Honda decidiu trazer o sedã da Tailândia e com novidades importantes. Além dele ser importado em versão única de acabamento, ele também só é vendido agora com motorização híbrida. Mas esse carro aqui é bem diferente dos carros híbridos convencionais e você vai descobrir já já o motivo. Vamos começar falando do design, que como eu falei na abertura desse vídeo, é bem mais convencional do que a 10ª geração do Civic, mas ele não deixa de ser moderno e agradável. Ele só tem linhas um pouco mais comedidas. Os faróis bem horizontais, né, formato de gota, bem interessantes, e tem uma interligação aqui com a grade dianteira, que traz o logotipo da Honda com a parte interna pintada de azul, justamente para identificar a configuração híbrida. Os para-choques também têm entradas mais pronunciadas do que a geração anterior, embora de fato tem um estilo um pouquinho mais tradicional. Rodas de liga leve, para mim, muito bonitas aqui com acabamento diamantado. São rodas bem vistosas, né? Muito interessantes, de 17 polegadas, também item de série, evidentemente. Assim como esses acabamentos cromados aqui nas molduras das janelas, teto solar, antena do tipo barbatana de tubarão, que dá esse estilo mais esportivo. E aqui na traseira, talvez o ponto que dê maior diferença em relação à antiga geração do Civic. Lembra que ela tinha aquelas lanternas em formato de bumerangue, bem envolventes, que elas iam até a parte de cima da tampa do porta-malas? Agora tem um estilo bem mais convencional, bem parecido até com alguns concorrentes, né? É bonito, como eu disse, mas muito mais normal do que em relação aos seus rivais. Vamos dar uma olhada no interior? Vamos mostrar primeiro de tudo que tem partida, ou melhor, tem chave presencial, então o destravamento é realizado por meio de aproximação. Aqui temos uma saudação de boas-vindas e já conseguimos mostrar o painel digital ali com o logotipo eHave, que é o nome comercial dessa versão aqui do Civic híbrido. Eu vou dar a partir daqui, você vai notar que não tem barulho algum, porque ele é um carro híbrido e a partida, né, toda essa tarefa de ligar o motor, movimentar o veículo em baixas velocidades é realizada pelo motor elétrico e não pelo motor a combustão. Então, daí a falta, né, a ausência de som, de ruído, quando você dá a partida no motor do Civic híbrido. Olha lá, aqui tem o indicativo Ready, então isso indica, né, isso mostra que a gente está pronto para conduzir quando quiser. O volante aqui ele tem 3 raios, multifuncional, com comandos de som e também comandos de voz aqui do lado esquerdo, e aqui do lado direito os comandos do piloto automático, que tem função adaptativa, e de outras funções de assistências à condução, como por exemplo aqui o assistente de permanência em faixa de rolamento e a função adaptativa para você regular distância e velocidades em relação ao veículo da frente. O cluster todo digital. Curiosamente, mesmo quando você muda os modos de condução ali, ó, para o econômico, normal e esporte, ele muda muito pouco o visual, né? Você reparou que no esporte ele só muda um pouco a cor ali dos mostradores, em vez de ficar mais verde, ele vai para uma tonalidade vermelha, mas mesmo assim bastante discreta. Central multimídia, nós temos aqui uma central multimídia com tela de 10 polegadas, tem uma navegação até simples, né? Mas não enche os olhos, não é vistosa. Vamos combinar que as centrais multimídia dos carros da Honda sempre tem esse estilo mais conservador, né? Que não enche tanto os olhos assim. Temos esta função aqui, esse menu
sobre as informações de viagem, inclusive, né, o alcance aqui, a autonomia, que no momento é de 481 km, lembrando que a gente está falando de um carro híbrido, não de um veículo elétrico, tá? Temos aqui também algumas informações, ó, como consumo médio, estamos em 15 km por litro nesse percurso que fizemos hoje de 30 km. Esse é o percurso total desde que eu peguei o Civic para avaliação com a Honda, 18,4 km por litro, nada mal, né? Já eu vou falar as médias segundo o Inmetro, que hoje é o padrão para medição de consumo no mercado brasileiro, e aí você pode comparar com as médias que a gente conseguiu. As saídas de ar-condicionado tem esse visual aqui bem diferente, com a padronagem do tipo colmeia. Aqui do lado esquerdo, na parte de baixo, nós temos aqui a regulagem da luminosidade do display ali do painel digital. E aqui algumas funções para você desativar sensor de estacionamento, alarme também para você desligar o controle de estabilidade. E aqui, ó, o botão para você abrir o porta-malas internamente. Aqui no painel da porta do motorista temos outras funções mais triviais. Vidros elétricos, claro, nas 4 portas, travamento central, temos a regulagem dos espelhos retrovisores, inclusive com rebatimento elétrico por meio desse botãozinho aqui, próximo à regulagem dos espelhos. Ar-condicionado digital, com 2 zonas de regulagem de temperatura. Ponto positivo é que os comandos são físicos, nada de tela touch aqui, tá? Como acontecia, por exemplo, no antigo Honda City. É bonito, mas não é tão prático assim, também não é muito seguro para você utilizar enquanto estiver conduzindo o seu veículo. Aqui mais para baixo temos saídas USB, 2 entradas do tipo A, até achei estranho, poderia ter uma entrada do tipo C. Uma delas aqui para carregamento de dispositivos móveis, justamente essa aqui da direita, e da esquerda para você conseguir utilizar o seu dispositivo juntamente com a central multimídia. Carregador de celular por indução, aqui bem sinalizado logo abaixo das entradas USB. Manopla do câmbio também convencional, sem nenhum mistério, né? Apesar dele ter uma concepção muito moderna, que a gente vai falar já. Aqui ficam os seletores. Aqui fica o seletor de modos de condução, lembrando que são 3, normal, eco e sport. Freio de estacionamento eletrônico com função brake hold, que é o assistente de partida em rampas. 2 porta-copos bem largos, aqui dá para você colocar copos bem maiores, né, do que o padrão convencional que a gente encontra no mercado brasileiro. E os bancos aqui em couro claro, muito bonitos, extremamente confortáveis, exatamente o que você espera de um Civic. Entre eles fica o descansa-braço aqui com porta-objetos, que tem essa bandeja que você pode remover, pode colocar aqui também se você quiser, pode deixar aqui atrás onde ela estava, ou pode simplesmente retirá-la para poder utilizar a maior parte do espaço disponível. Então essa aqui é a cabine do Civic, 11ª geração na versão híbrida. Esqueci de mostrar aqui, ó, esse botãozinho aqui aciona a imagem da câmera que fica ali do lado direito, na pontinha do espelho retrovisor. Uma novidade que veio com a 10ª geração, permanece aqui na 11ª geração do Civic, agora híbrido. Vamos dar uma olhada ali no banco de trás para ver o espaço interno, vamos ver o porta-malas e depois a gente sai para dar uma voltinha. Vamos ver agora o espaço aqui no banco traseiro. O banco dianteiro está regulado para mim, eu tenho 1,67 m, nós temos muito espaço aqui para as pernas, olha só, para você ter uma noção, muito espaço, ó, muito mais que um palmo, né? Então, nenhum problema para as pernas, mesmo se você for bem alto. Temos saídas de ar-condicionado para o banco de trás, sem regulagem de temperatura, então são só 2 zonas de regulagem, 2 entradas USB, novamente do tipo A, para carregamento de dispositivos móveis. E olha só aqui como fica, né, o espaço para a cabeça, né, nada mal, principalmente para ser um sedã, com a curvatura do teto naturalmente mais baixa. Os bancos são muito confortáveis, mesmo bom padrão de acabamento que a gente viu ali na frente. Um descansa-braço aqui no meio, que ele não fica parado, ó, tá vendo?
Ele não para, infelizmente, mas tem porta-copos. Cumpre muito bem o seu papel. Vamos dar uma olhada agora no porta-malas. Agora chegou a vez da gente olhar o porta-malas do Civic. Olha só, bem grandão, né? Lembra que a geração anterior tinha mais de 500 litros de capacidade. Então, o espaço continua generoso aqui no Civic híbrido. Vamos dar uma volta agora? O Civic híbrido é diferente da maioria dos carros desse tipo por uma sacada muito criativa da Honda. É lógico que ele funciona como um carro híbrido normal, ou seja, tem um motor elétrico e um motor a combustão e eles atuam dependendo da situação. A diferença é que eles não trabalham em conjunto como num carro híbrido convencional. Então a gente tem um motor 2.0 a combustão de ciclo Atkinson que entrega 143 cavalos e 19,1 kgfm de torque e um motor elétrico que entrega 184 cavalos e 32,1 kg de torque. Esse motor elétrico, inclusive, é alimentado por uma bateria de 1,05 kWh. E existe ainda um terceiro motor debaixo do capô do Civic que exerce a função de gerador, como acontece, né, em alguns modelos desse tipo. Ou seja, temos 3 motores, 2.0 Atkinson a combustão, motor elétrico de 184 cavalos e esse terceiro motor que desempenha o papel de um gerador. Como eu falei agora há pouco, a grande sacada, o pulo do gato da Honda é fazer com que esses motores, né, o combustão e o elétrico, não trabalhem em conjunto. Então o que a gente tem em velocidades até por volta de 100 km por hora, desde que você não precise de tanta potência assim, o Civic é tracionado pelo motor elétrico. Em velocidades mais altas, ou seja, acima de 100 km por hora, quem realiza essa tarefa é o motor a combustão. Então, o Civic consegue aproveitar o máximo do potencial dos dois motores. O motor elétrico cuida das velocidades mais baixas, entre aspas, e é muito eficiente, afinal de contas, além de contribuir muito para o consumo de combustível, ele não polui o meio ambiente, enquanto o motor a combustão exerce a função de movimentar o carro acima dos 100 km por hora em condições rodoviárias nas quais você realmente precisa de desempenho. E quando você chega próximo aos 100 km por hora, o motor elétrico ele é como se fosse desacoplado e aí o motor a combustão entra em funcionamento e ele atua como se estivesse em 7ª marcha, só que você nunca vai perceber todo esse processo, todos esses procedimentos, porque é toda a parte eletrônica do Civic que realiza isso e de forma imperceptível. O Civic híbrido é importado da Tailândia e, segundo médias de consumo do Inmetro, ele faz 18,3 km por litro na cidade e 15,9 km por litro na estrada. São médias excelentes, sendo que na prática você pode conseguir números ainda melhores do que esses. Apesar de ter mudado completamente entre uma geração e outra, e até de trazer um tipo de propulsão inédita no nosso mercado, afinal de contas, esse é o primeiro Civic híbrido vendido no nosso país, o sedã da Honda preserva algumas de suas características mais marcantes, especialmente as qualidades. Dá para você ver que você está no volante de um Civic pela posição de dirigir, que é bem mais baixa, muito mais voltada para a esportividade do que a maioria dos sedãs da categoria, e é uma das virtudes que mais agradam aos fãs do Civic ao longo das gerações. Também temos a suspensão com uma calibragem que para mim é referência no segmento, porque ela tem um equilíbrio muito bom, muito preciso entre conforto e, por que não, esportividade. A carroceria inclina muito pouco nas curvas, a suspensão filtra muito bem as irregularidades do piso, ele tem uma estabilidade até fora do comum para um carro com uma proposta familiar e sem qualquer tipo de proposta esportiva, como é o caso desse Civic híbrido. É claro que a gente tem as versões agora esportivas, especialmente com a chegada do Type R no mercado brasileiro, né? Ainda que em quantidade limitada e por um preço bem caro,
mas o Civic sempre teve esse pezinho na esportividade e isso sempre foi uma das características que mais empolgam os fãs desse modelo. Então, não se preocupe, elas continuam presentes aqui nesse modelo e até evoluíram em relação à 10ª geração. E claro que tudo isso vem acompanhado de um desempenho muito bom, mesmo para não ser um carro esportivo. Ele faz de 0 a 100 km por hora em menos de 7 segundos, uma marca muito respeitável para um carro que não tem uma pegada esportiva como é esse Civic híbrido. É extremamente confortável, os bancos abraçam muito bem o corpo, as curvas em todas as situações, né, apoiam muito bem o corpo, eles são realmente bastante confortáveis, o isolamento acústico também é muito bom aqui dentro, você escuta muito pouco do que está acontecendo ali fora. Então pessoal, esse aqui é o novo Honda Civic híbrido, a 11ª geração de um dos modelos mais queridos da Honda no mercado brasileiro. Custa bem mais caro do que seu antecessor, mas tem bons motivos para cobrar essa diferença a mais. Se você gosta de sedã médio, que é um modelo que seja confortável, tenha bom desempenho e seja econômico, acho que vale a pena você conhecer o Civic. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal da Primeira Marcha se você não for inscrito e também não esqueça de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui. E já que você ficou até aqui, vou pedir para você deixar a sua curtida aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? É isso aí, até a próxima!